Irmãos, hoje a nossa escola bíblica ela vai ser um pouco diferente no sentido de que o tema vai mudar. Então, o pastor Paulo vinha nos últimos domingos falando sobre a ordem da salvação. Então, ele estava abordando vários aspectos, né? Se eu não estou enganado, um dos últimos foi sobre a santificação, que ele abordou, mas todos os outros, né? A eleição, a parte da nossa adoção e tudo mais, contudo pela cirurgia da irmã Thalita, ele pegou um período sabático para poder acompanhá-la, né, nesse período de recuperação. No presbitério, nós entendemos que seria importante estudarmos a respeito da misericórdia. Né? Em nossas conversas a respeito do que ensinar a igreja, né, das demandas que nós estávamos notando como importantes, surgiu essa necessidade e, por isso, nesses próximos domingos, nós vamos estar estudando a respeito disso. O livro que nos guiará nesse estudo sobre ministérios de misericórdia é esse livro aqui, ó. O nome do livro é exatamente esse, Ministérios de Misericórdia. Ele fala sobre o chamado para a estrada de Jericó. É um livro do Tim Keller, e sobre ele vai estar guiando, né? Então, o livro é dividido em duas partes principais. A primeira fala sobre os princípios da misericórdia e a parte final sobre a prática da misericórdia. Então, a ideia ao longo desses próximos domingos, que esse mais 4, nós passemos pelos aspectos que guiam sobre os princípios da misericórdia. O pastor Paulo volta, né? Finaliza o estudo sobre a ordem da salvação e posteriormente a gente entra na fase final sobre a parte prática do ministério de misericórdia. Tá bem? Eu queria pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas 10, do 25 ao 37. Olhando aqui dá para ter uma ideia do que a gente vai falar, qual parábola ele está falando, né? Um homem caído na estrada, alguém vai pegar ele e ajudar. Lembra? Bom samaritano, exatamente. A parábola do bom samaritano. Eu estou lendo na NVI, tá bom? Então, por que a gente está lendo essa parábola? Porque o ministério de misericórdia e toda a chave hermenêutica que a gente vai usar para trabalhar sobre esse tema está aqui nessa parábola, nesse ensino de Jesus para o judeu, né, que pergunta a ele o que eu devo fazer, né, para ser salvo, quem é o meu próximo. Então a ideia é, à luz desse texto, dessa parábola, nós desdobrarmos todo o estudo a respeito de misericórdia. Então nós começamos por aqui. Bom, então o texto diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. No dia seguinte, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Muito bom. Meu irmão, quem é o seu próximo?
E aí? Essa era a dúvida do judeu aqui, não era? Ele perguntou para Jesus: como eu posso ser salvo? Jesus falou: o que você lê na lei? Ele falou: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí ele pergunta, né, mas quem é o meu próximo? E aí? O Brasil hoje tem 59 milhões de pessoas em pobreza. Tem 9,5 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza. Essa classe são pessoas que têm uma renda mensal de R$ 209 por pessoa dentro da família. Ou seja, uma família de 4 pessoas subsiste com menos de R$ 1.000 por mês. Tem 9,5 milhões de pessoas nessa situação. Isso é mais ou menos 1.000 vezes Montemor. Como se pegasse 1.000 vezes a população da nossa cidade e todas essas pessoas estivessem em pobreza ou extrema pobreza. Quem é o seu próximo? O Brasil está no ranking das pessoas que têm a maior prevalência de depressão. De acordo com a OMS, nós somos um dos líderes do ranking mundial desse transtorno. Um mapa desenvolvido pela OMS nos diz que 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Isso equivale a quase 12 milhões de pessoas. Quem é seu próximo? O Brasil também ocupa uma posição alarmante sobre ansiedade. A OMS divulgou também dados que 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade. Isso representa quase 10% da nossa população. Quem é o seu próximo? O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. São mais de 850 mil pessoas encarceradas, presas. A maioria desses presos são homens, negros e jovens. Além disso, além dessas pessoas que estão fisicamente, em presídios, tem aquelas pessoas que estão em prisão domiciliar ou sendo monitoradas eletronicamente. Isso eleva o número de pessoas encarceradas para quase 900 mil pessoas. Quem é o seu próximo? Atualmente, o Brasil, acredita-se que existam no Brasil 2 milhões de imigrantes, incluindo as pessoas que já residem aqui permanentemente, temporários, pessoas que estão na região de fronteira, refugiados. A maior parte desses imigrantes são de origem venezuelana. A igreja, inclusive, interage com um ministério que apoia esses irmãos, no cuidado, nas necessidades deles. Nós temos conosco o Obeide, que também é uma família, que veio refugiado do Afeganistão. Quem é o seu próximo? O Brasil, um país na América Latina com o maior PIB, maior representatividade, tem quase 8 milhões de pessoas desempregadas. Quem é o seu próximo? No nosso país, a população idosa, com 60 anos ou mais, ela está crescendo significativamente. Tem um censo que foi feito que de 2010 para cá, a população idosa cresceu em 56%. Ou seja, a nossa população está envelhecendo. De acordo com esse censo, 32 milhões de pessoas, ou seja, quase 16% da população brasileira é idosa. Logo, se eu tenho mais pessoas usufruindo do benefício previdenciário e menos pessoas contribuindo, o futuro desse pacote, que o governo hoje subsidia, ele está em colapso, ele vai entrar em colapso. Esses idosos muitas vezes subsistem com uma renda baixa, sofrem maus tratos. Quem é o seu próximo? Essa foi a dúvida do judeu.
A chave hermenêutica que nós vamos utilizar para entender quem é o nosso próximo está aqui, nessa parábola que nós acabamos de ler. E eu quero hoje, nessa primeira aula, que é uma aula introdutória, uma aula que a gente vai abordar alguns aspectos gerais sobre o tema, que nos guiar, né, que Deus nos guie nessa parábola, de modo que a gente consiga entender alguns aspectos importantes para que nós, ao final da aula, a gente consiga minimamente entender quem é o nosso próximo. Olhando para essa parábola, ela começa ali com uma conversa entre o sábio, entre o doutor da lei, o judeu, perguntando para Jesus, como nós vimos, né, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala para ele, o que você lê lá na lei? Ele responde falando sobre os dois principais mandamentos que nós já vimos. E então ele, no verso 30, eles começam, ele faz uma outra pergunta um pouco antes. No verso 30, Jesus inicia a parábola. Jesus começa a parábola no versículo 30 falando sobre uma estrada perigosa, que era a estrada que ligava Jericó a Jerusalém, e vice-versa. Essa estrada, irmãos, ela é muito íngreme, ela é perigosa. Ela era tão perigosa que as pessoas chamavam essa estrada que ligava essas duas cidades de Via Sangrenta. E ela era perigosa porque justamente por essa questão da diferença de altura entre as cidades. Jerusalém está 900 metros acima do nível do mar. Jericó está a menos 300 metros do nível do mar. E elas tinham uma distância linear de 27 quilômetros. Ou seja, de uma cidade para outra era ribanceira. Para você sair de Jericó e chegar em Jerusalém, ou sair de Jerusalém e chegar em Jericó, tinha que passar por montanha, por caverna, por tudo. Era terrível essa estrada. Era muito perigosa. E o que acontecia? Por ser uma região montanhosa, que, como eu falei, tinha cavernas, tinham locais, né, ali que as pessoas podiam se esconder, logo ela era habitada por criminosos. Então, ou seja, quando as pessoas se deslocavam entre Jerusalém com destino a Jericó, era algo muito perigoso, por essa geografia mesmo do local. Se a gente pudesse fazer um paralelo, eu penso assim, qual é o bairro mais perigoso de Montemor? É como se alguém fosse andar naquele bairro, à noite, tudo escuro, com ninguém por perto. Era assim a viagem para Jericó, nos nossos dias. A diferença é que lá eles não tinham a cidade mais próxima da quilômetros e quilômetros de distância. E nessa estrada, um homem foi vítima de um problema social. O que aconteceu com esse homem? Ele foi saqueado, ele foi assaltado. Aconteceu um crime com ele. Ele estava viajando e ele foi vítima de um problema social, a criminalidade. Ele foi assaltado, mas não só isso. Além de ser assaltado, o que aconteceu? Ele foi espancado. E como que a Bíblia relata que era a situação desse homem? Ele estava quase morto. Então levaram os pertences dele e quase o mataram. Algo similar aos nossos dias? Está vendo? E a parábola continua. E nós vemos nos versos 31 e 32 que Jesus fala sobre dois homens que fizeram o quê? Passaram longe. Logo depois, em momentos diferentes, né, um sacerdote e um levita se aproximam desse homem que estava lá na estrada, quase morto, sem nenhum pertence. Mas eles passaram do outro lado da estrada. Eles não queriam se envolver com as necessidades daquele homem que estava ferido. Mas algo importante, eu já tive essa tendência e Deus me advertiu sobre isso. Nós temos que tomar cuidado antes de condená-los. Porque é fácil, né? Pô, os caras deixaram ele lá, pessoal sem coração. Mas imagina, irmãos, imagine você passando pelo beco escuro, mais perigoso da sua cidade, um local que é cheio de criminosos. Aí você está andando e você começa a escutar um homem gemendo, estou quase morrendo, sem nada. O que você faria? Não é uma situação tão simples. Talvez a coisa mais óbvia seria correr para um lugar seguro, chamar a polícia para cuidar daquela pobre vítima. Então você saía correndo, não ia querer ficar naquele local perigoso, aquele local que você mesmo poderia sofrer algum mal.
Mas, possivelmente, o levita e o sacerdote, além do medo, eles tiveram algumas outras motivações que fizeram com que eles passassem longe daquele homem que estava naquela situação debilitante. De acordo com a lei de Moisés, quem tocasse num cadáver se tornava cerimonialmente impuro. Então, se a pessoa encostasse, se o homem tivesse morto, se o levita ou se o sacerdote colocasse a mão nele, o que acontecia? Ele tinha que ficar 7 dias sem ir na igreja. Não podia participar de nada, nenhuma cerimônia religiosa. Talvez eles pensaram assim, né? Poxa, e se esse homem estiver morto? Se eu encostar nele, eu não vou poder ir para a igreja. Não vou poder fazer os meus... ser religioso, né? Estar lá, bater carteirinha. Então, eu acho que isso vai me impedir de fazer algo mais nobre. Eu não vou ajudá-lo. Por isso, talvez, os dois passaram longe. Mas, passando longe do homem necessitado, eles também passaram longe de um outro ensino claro da Bíblia. A Bíblia é muito clara que fala que nós devemos ser misericordiosos até mesmo com o estrangeiro. E isso não está no Novo Testamento, está no Antigo. Levítico 19:34 fala assim, ó: o estrangeiro que tiver entre vocês deverá ser tratado como nativo. Amem-no como amam a vocês mesmos, pois foram vocês estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eles tinham isso na lei também: cuide do necessitado. Ao mesmo tempo que tocar num morto era algo que poderia contaminá-lo cerimonialmente, ajudar o necessitado, ser misericordioso, era um mandamento claro na lei. E o que é irônico nessa situação é que tanto o sacerdote quanto o levita, eles eram responsáveis como ministros de Deus para ajudar os necessitados. Os sacerdotes, além das suas responsabilidades cerimoniais, eles se incumbiam da saúde pública. Ou seja, eles cuidavam das pessoas que estavam doentes. Fazia parte do ofício do sacerdote cuidar das pessoas enfermas. Também fazia parte dos levitas, né, cuidar da distribuição das esmolas para as pessoas pobres. Era algo do escopo do trabalho dele. Um levita deveria administrar as ofertas do templo e dividir com as pessoas que precisavam. Mas ambos fizeram o quê? Passaram longe. Não se identificaram com o homem que foi vítima de um problema social, da criminalidade, estava caído, estava quase morto, sem todos os seus pertences. E é óbvio que talvez esses dois, né, o levita e o sacerdote, eles também negligenciaram um outro preceito bíblico importante. A Bíblia fala que é melhor oferecer sacrifícios ou obedecer? O que é melhor? Obedecer. 1 Samuel 15:22 fala isso. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Talvez essa tenha sido a motivação errada daqueles dois homens. Homens que eram oficiais, né, da igreja, um levita, um sacerdote, mas que olharam com uma perspectiva errada para aquela situação e passaram longe. E aí a parábola continua, nos versos 33 a 37, a Bíblia relata alguém que teve misericórdia. Por fim, quem que se aproximou do homem lá? Um samaritano. Como que samaritano e judeu, eles eram muito amigos? Eles se odiavam. Era tipo Palmeiras e Corinthians. Eles não se gostavam, não queriam ver um ou outro. Eles não tinham qualquer tipo de bom relacionamento social. E Jesus fala, um samaritano estava passando por lá. Ele era um inimigo ferrenho do judeu, que estava estirado no chão, estava em cima do... O samaritano estava nas mesmas condições que o levita e que o sacerdote. Um beco escuro, uma estrada que era conhecida como via sangrenta, em que tinham criminosos, em que havia um aspecto geográfico muito complexo. Eles estavam nas mesmas situações. Mas ainda assim, o samaritano agiu de um modo diferente.
Talvez se ele fosse o samaritano, fosse levar em conta o que ele ensinou, o que ele foi ensinado, que ele faria? Ao invés de passar do lado, ele ia pisar, que esse cara morra aí, não. Esse cara é um judeu, ele tem que morrer. Talvez ele faria isso. Porque a cultura daquela época era essa. Judeus e samaritanos não se relacionavam. Eles eram inimigos mortais. Tem um texto que é interessante, que o autor cita aqui. Teve um momento nos evangelhos que os judeus ficaram muito irritados com Jesus. Muito mesmo, ficaram chateados. Adivinha como eles chamaram Jesus? Samaritano. Eles não tinham. Quando eles ficaram. A gente precisa achar um adjetivo muito horrível para Jesus. É samaritano. Para entender essa relação. João 8,48. Os judeus responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Era isso. Tamanha era a dificuldade de judeus e samaritanos em se relacionar. Mas contrariando a todo esse histórico cultural, o samaritano teve compaixão. E não foi uma pequena compaixão, foi uma imensa compaixão. Porque a compaixão que o samaritano teve levou ele a atender várias necessidades daquele homem que estava lá no chão. O que ele fez? Derramou óleo. O que mais? Limpou as feridas. O que mais? O que? Perdão? Deu abrigo, levou ele para uma hospedaria. O que mais? Pagou por todos os cuidados que ele precisava. O que mais? Ele falou que ia lá visitar, não foi? Ele falou, daqui um tempinho eu estou de volta. Eu vou voltar para ver ele. Que imensa compaixão. A expressão ministério de misericórdia, que é o tema da nossa escola bíblica agora nos próximos domingos, ela vem justamente disso tudo que esse homem fez. Quando nós usarmos esse termo, ministério de misericórdia, está relacionado a isso que Jesus falou sobre o que esse homem fez. Ele proveu abrigo, ele providenciou ajuda financeira, ele providenciou cuidados médicos, ele ofereceu a amizade. Nós não recebemos nada menos do que uma ordem do Senhor nos termos mais categóricos possíveis. Jesus falou assim para o judeu. O que ele fala no último verso dessa parábola? Para ele ir fazer o quê? Faz o mesmo. Vai e faça o mesmo. Você quer ter a salvação? Você quer ter a vida eterna? Vai e faça o mesmo. Então, Jesus foi o mais objetivo possível. Vá e faça o mesmo. O nosso paradigma, irmãos, é o samaritano, que colocou a sua segurança em risco. Ele deixou de lado a sua agenda, ele estava viajando. Ele podia muito bem falar, não, tem um compromisso lá, não vou ajudar esse rapaz. Ele ficou sujo, a Bíblia fala que ele estava ensanguentado, ele foi agredido. Ele estava, para uma pessoa ficar a ponto de estar quase morrendo, ele estava ensanguentado. Ele foi, ofereceu ajuda. Ele se envolveu pessoalmente com uma pessoa que pertencia a uma outra raça, era de outra classe social. Por isso o nosso paradigma do que nós vamos estudar aqui em diante é o samaritano. Tem algumas perguntas para a gente refletir. Será que nós, cristãos da PIB Montemor, estamos pessoalmente obedecendo a essa ordem de Jesus? Será que nós, como igreja aqui em Montemor, estamos obedecendo a essa ordem coletivamente? É importante pensarmos nisso. Sem dúvidas, essa parábola nos leva a refletir. Ela, num momento inicial, ela nos faz refletir que essa conversa que Jesus teve com esse sábio da lei, foi como uma armadilha que voltou contra o caçador. Esse doutor da lei, esse sábio, ele estava querendo fazer o que com Jesus?
colocar Jesus à prova. Fazer com que Jesus falasse algo que pudesse condená-lo. Que ele depreciasse a lei em algum aspecto. Mas Jesus mostrou para ele que, na verdade, são os líderes judeus que não cumpriam a lei. O Senhor Jesus atacou a complacência de pessoas religiosas acomodadas que se esquivam da necessidade de terceiros. Foi isso que Jesus fez com esse doutor da lei aqui. As afirmações feitas por Jesus, elas nos deixam inquietos. Como nós falamos, nos leva a questionar muitas coisas. Quando a gente olha para essa parábola, olha para o exemplo dos religiosos, né, o sacerdote, o levita, e olha para o samaritano, muitas questões borbulham na nossa mente. Talvez uma delas seja a necessidade de misericórdia para nos identificar como cristãos. Será que a misericórdia é um distintivo dos cristãos? Essa parábola, a gente não pode esquecer, ela é resposta para qual pergunta? O que o judeu tinha perguntado para Jesus? Quem é o meu próximo e o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus está respondendo isso quando ele contou essa parábola. Ele está falando, o judeu perguntou, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Depois ele pergunta, quem é o meu próximo? Jesus está respondendo, a gente não pode esquecer isso. Tudo que Jesus está contando ali, ele está respondendo a essa pergunta. O que fazer para herdar a vida eterna? E ele responde com o exemplo do samaritano, falando que você deve suprir as necessidades físicas e financeiras do homem que está caído na estrada. Lá em Marcos tem um jovem rico. Os irmãos lembram? O que o jovem rico pergunta para Jesus? Parecido, certo? O que Jesus responde para ele? Vende tudo que você tem, divida com, seja, em outras palavras, seja misericordioso. Parece, irmãos, que Jesus usou o cuidado para com os pobres como uma parte da essência daquilo que é ser cristão. Não só os pobres, os aflitos com doenças, sejam elas físicas ou da mente, com os refugiados, imigrantes, com os desempregados, com os idosos. Mas aí outras perguntas surgem, mas como assim? Eu não sou salvo apenas pela fé? Como Jesus está falando aqui que eu devo ser misericordioso e isso é a chave para a salvação? Nós vamos estudar, gente, sobre isso. Será que apenas quem faz ação social vai para o céu? Ou por que o ministério de misericórdia parece tão central à própria definição do que é ser um cristão? São perguntas que vêm à nossa mente, à luz do estudo a respeito dessa parábola. E o objetivo é que ao longo desses estudos nós possamos responder a elas. Uma outra pergunta que surge olhando para esse ensino de Jesus por meio dessa parábola é qual é o escopo e a dimensão do ministério de misericórdia. Os irmãos notaram aí, o perito da lei, ele negou que deveria amar o próximo? Ele negou isso? Não, para ele estava claro que deveria amar o próximo. Mas o que ele perguntou? O que ele perguntou para Jesus? Quem é o meu próximo? Essa era a dúvida dele, qual era a extensão? O meu próximo é aquele que eu acho legal? O meu próximo é aquele que eu tenho afinidade? O meu próximo é aquele que eu me identifico? Talvez o judeu estava querendo saber de Jesus, até que ponto eu devo ajudar? Parafraseando, né, talvez as dúvidas na cabeça do judeu, ele tivesse assim, Jesus, o Senhor não está dizendo que eu tenho que me acabar em favor de qualquer um por aí, você está falando isso? Ou como se ele estivesse pensando, Senhor Jesus, o Senhor não está dizendo para mim que todo cristão tem que se envolver profundamente com os feridos e com os carentes desse mundo, não é? Eu não tenho muito jeito para esse tipo de coisa, isso não é o meu dom. Ou talvez ele estivesse pensando, eu sou muito ocupado, Senhor Jesus, eu sou muito envolvido com as atividades da minha igreja,
Ajudar os pobres, ajudar as pessoas que estão necessitadas, não é uma função do governo? Ou talvez ele fale assim, eu ganho muito pouco, o meu salário mal dá para pagar as minhas contas, né? Ah, Senhor Jesus, tem muita gente na pobreza porque é irresponsável, não é mesmo? Talvez essas fossem questões do judeu. Quando Jesus nos mostra a indiferença do sacerdote e do levita ao problema da pessoa necessitada, ele desmascara os muitos falsos limites que as pessoas religiosas impõem ao mandamento amarás ao teu próximo. Quando Jesus nos mostra o exemplo do samaritano, em contraste com a atitude do sacerdote e do levita, ele está desmascarando os falsos limites que nós impomos ao mandamento: ame o seu próximo. Com o exemplo do samaritano, Jesus ensina que o próximo a quem devemos ajudar é todo ser humano em necessidade, até os nossos inimigos. Lembram? Judeus e samaritanos eram inimigos. Com o exemplo do samaritano, Jesus está nos ensinando: toda pessoa necessitada é o nosso próximo. Mas ao ler essa palavra, talvez muitos de nós, como o doutor da lei, começa a se sentir um refém da lógica. Isso não é idealista demais? Isso não é uma utopia? É um sonho? As necessidades das pessoas no mundo, elas não são um fardo muito pesado para nós? Será que Jesus está falando que eu tenho que fazer um voto de pobreza e me mudar para uma favela? Será que nós estamos preparados para fazer a distinção entre o pobre que merece ajuda e o pobre que não merece? São questões que surgem olhando para esse ensino de Jesus. Uma terceira questão que surge nesse estudo é a motivação ou a dinâmica do ministério de misericórdia. Como isso funciona? Israel recebeu as leis de Deus, e na lei de Deus, como nós vimos, exigia que eles fossem misericordiosos para com o próximo. O doutor da lei sabia. O que ele respondeu para Jesus quando Jesus falou: o que você vê na lei? Ele falou certinho: ama ao Senhor teu Deus, né, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Acho que, olhando para essa questão do próximo, dentro dessa cultura que eles viviam, né, eu lembro quando eu trouxe a exposição desse texto, uma das palavras, o olhar dele, desse autor da lei, dentro da sua cultura, da sua vivência, por estar imerso como um judeu ali dentro da sua categoria, da sua classe, da sua casta, ele só enxergava o próximo, quem era o próximo para ele, e dentro do mundo dele. Né? Bom, meu próximo, mais próximo é esposa, meus filhos. Quais são os outros próximos? Aqueles que têm exatamente a mesma fé, que estão ali dentro da minha comunidade. Acabou. Não existe outros próximos. O restante é alguém que está longe e eu passo ao largo. Né? Estou longe. Exatamente, muito bom. É isso mesmo. Culturalmente era uma visão totalmente limitada. E nessa de tentar pegar Jesus, é tentar forçar Jesus a olhar para dentro desse ambiente dele. Essa cosmovisão que ele tinha do quem era o próximo. Né? Que ele quisesse ali colocar Jesus exatamente, não. Quer dizer que eu tenho certeza que Jesus vai falar que, não, o seu próximo é exatamente, são essas pessoas aqui. Exato. Jesus faz explode a cabeça dele. Exatamente. Muito bom, Gui. É isso mesmo. E Jesus, ele mostra, como o Gui falou, que os doutores da lei, eles interpretavam a lei de uma maneira errada. Eles tinham a lei, ou seja, eles tinham isso aqui. Mas eles estavam interpretando a lei de Deus de uma maneira errada. Não da maneira com o propósito e o objetivo pela qual Deus lhes ensinou sobre a lei. Por isso, o ponto aqui
aqui é que não basta saber qual é a nossa obrigação. O judeu sabia, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, ele sabia. Isso não é o suficiente. O sacerdote, o levita que passaram lá, eles conheciam a lei, eles conheciam a Bíblia, eles iam para a igreja, eles cantavam, eles faziam sacrifícios, eles sabiam. Todos os princípios éticos, eles conheciam tudo, eles tinham afinidade com os seus costumes, né, as coisas que Deus havia lhes deixado no meio da sua palavra, mas isso não bastava. O samaritano tinha isso? Mas o que teve o samaritano? Compaixão. E isso bastou. E aí, algumas perguntas. O que fará com que a igreja tenha misericórdia de verdade? O que tornará a igreja poderosa para cuidar das feridas profundas? Para atender às necessidades intensas e transformar a sociedade ao nosso redor? Irmãos, esse estudo não é para as igrejas dos Estados Unidos, onde o livro foi escrito. Esse estudo é para nós, PIB Montemor. Como nós impactamos o nosso contexto aqui, os nossos irmãos, irmãs, a nossa vizinhança, a nossa cidade. Há décadas e décadas, os evangélicos evitam a natureza radical desse ensinamento da parábola do bom samaritano. No máximo, nós somos ensinados de que essa parábola nos manda preparar uma cesta básica para os necessitados e doar um pouco de dinheiro quando necessário. Mas é hora de nós prestarmos mais atenção nisso. O mundo, irmãos, nunca foi um lugar seguro para se viver. Nunca, nunca. Isso aqui, essa parábola, 2000 anos atrás. Uma estrada perigosa, problema social, criminalidade. Não é novo isso. O mundo nunca foi um lugar seguro para se viver. Quantos homens de Deus sofreram com depressão? Quantos homens de Deus tiveram ansiedade? Quantos homens e mulheres, servos fiéis de Deus, sofreram na sua velhice? Quantas pessoas tiveram que sair da sua terra natal e se refugiar num local totalmente inóspito ou que eles não conhecessem nada ao seu redor? O mundo não é hospitaleiro para as pessoas. E tudo isso acontece, todas essas mazelas da vida acontecem pela nossa separação de Deus. Nunca houve segurança na humanidade. Sempre houve guerra, sempre houve injustiça, sempre houve opressão, fome, desastres naturais, ruptura da família, enfermidades, doença mental, doença física, crime, escassez de recursos, luta de classes. Como eu falei, esses problemas são oriundos da nossa alienação de Deus. Quando o homem se afastou de Deus pecando, essas foram as consequências do pecado. E elas geram grande miséria. Essas consequências do pecado em nossas vidas geram muita violência para a maior parte da humanidade. Nós todos já nos deparamos com situações como essa que eu comentei. Ter que lidar com a morte, lidar com a dificuldade financeira, lidar com doenças, lidar com o desemprego. Todos nós. Talvez aqui em Montemor, na nossa cidade, na nossa igreja, pela graça de Deus, a maioria de nós leva uma vida com uma influência menor dessas forças. Mas ninguém está sujeito a estar livre, completamente livre, enquanto está aqui nesse lado da eternidade, de passar por esses problemas sociais. Qualquer conforto de uma percepção errônea, né, de que a vida é fácil, ela logo vai cair, porque não tem sustentação. Você vai sofrer um problema de saúde, você vai ter um problema muitas vezes psicológico, você vai ficar desempregado,
você vai ter um problema financeiro. Isso faz parte de nós nesse mundo caído. Por isso nós precisamos de uma visão mais acurada do mundo em que nós estamos vivendo, da cidade em que nós estamos vivendo, da sociedade em que nós estamos vivendo. E alguns tópicos chaves para a gente fechar a aula de hoje é o primeiro, irmãos. Nós vivemos na estrada de Jericó. É fato. Nós vivemos na estrada de Jericó. Os dados que eu passei no início, não, são muitas pessoas necessitadas. Muitas. Os dados que eu passei no início são apenas do nosso país. E o que é consenso é que essas necessidades aumentam e aumentam. E de modo heterogêneo. Ou seja, cada vez as dificuldades são mais diversas. Problemas novos vão surgindo. A pobreza aumenta, a porcentagem de idosos ela explode, os imigrantes chegam aos milhares, muitas mães solteiras, crimes, presos, enfermos. Nós desejamos levar o Evangelho a esses nossos próximos? Então nós devemos expressar ativamente a nossa fé por meio de obras de misericórdia, acompanhadas de evangelização e de discipulado. Essas coisas andam juntas. Muitos cristãos, infelizmente, enxergam o ministério de misericórdia como algo opcional. Como judeu, talvez. Se sobrar, eu faço. Se eu tiver tempo, eu faço. Se não for me colocar em risco, eu faço. Mas qual foi a resposta de Jesus para a pergunta: o que você tem que fazer para herdar o reino do céu? Dê abrigo. Ajude financeiramente. Seja um amigo. Visite. Cuide das feridas. O ministério de misericórdia não é opcional. Nós precisamos reagir a esse ensino de Jesus aqui na sua palavra. Um segundo aspecto é que a Igreja de Jesus Cristo precisa encarar a sua responsabilidade pelos semelhantes que estão morrendo à beira da estrada. Então lembra? Sim, nós vivemos na estrada para Jericó. Todos nós. Então, a igreja, nós aqui, membros da primeira Igreja Batista de Montemor, precisamos encarar a nossa responsabilidade pelos nossos semelhantes, homens e mulheres que estão morrendo à beira da estrada. A demografia obrigará a igreja a aprender o que a Bíblia ensinou. O amor cristão não pode ser expresso apenas por palavras. Se uma pessoa, nós falamos sobre a fome hoje no ensino do profeta Amós, e ele no livro, no seu livro, ele fala tanto sobre a fome material como hoje a fome espiritual. Mas a fome, não adianta você chegar para uma pessoa que está passando fome e falar: olha, Jesus te ama. Ela está com fome. Ela precisa de pão. Ela precisa de água. Como ela vai te ouvir se você não provê a sua necessidade mais básica? João fala assim, o apóstolo João, 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Esses problemas sociais, eles não são tratados efetivamente por soluções humanistas e simplistas. E aqui o autor faz um parêntese sobre os extremos políticos. Não são ideologias de direita ou de esquerda que vão resolver esses problemas. A Bíblia nos orienta a como tratar dessas situações com o ministério de misericórdia. Nós não estamos lutando simplesmente contra carne e sangue, mas contra poderes e principados. Por isso, a igreja, nós aqui, precisamos encarar as nossas responsabilidades
no cuidado dos nossos irmãos e irmãs que estão como aquele homem, à beira da estrada, quase morrendo, precisando de apoio. E por fim, irmãos, somente o ministério da igreja, somente o nosso ministério, como igreja de Cristo, no óbvio, espalhado por todo o mundo, através das dezenas de milhares de mini-igrejas, ou seja, dos lares cristãos, é capaz de combater as raízes desses problemas sociais. Novamente, somente o povo de Deus, nos seus lares, com o auxílio de Jesus Cristo, executando esse ministério de misericórdia, pode combater as raízes desses problemas sociais. Somente a igreja pode ministrar a pessoa integralmente. Somente o Evangelho entende que o pecado nos arruinou individual e socialmente. Usando o exemplo que eu dei há pouco, se você fornecer comida física e não fornecer o alimento espiritual, essa pessoa continua perdida, continua vagando sem rumo, continua debilitada, vai continuar com destino à morte. E qual é a única instituição que provê os dois alimentos? O alimento físico e o alimento espiritual? Igreja. E a igreja começa nos nossos lares, nas nossas casas, com as nossas famílias. Somente os cristãos, armados com a palavra de Deus e o seu Espírito, planejando e trabalhando para expandir o reino e a justiça de Cristo, podem transformar tanto uma nação, quanto um bairro, quanto uma cidade, quanto um único coração partido. O nosso ministério de misericórdia, como igreja, como lares cristãos, é o que pode combater essas mazelas que o pecado deixou na sociedade. Por hoje nós encerramos aqui, nós não continuaremos, mas ao longo da primeira parte desse estudo, a ideia é que nós possamos abordar as respostas bíblicas para esses questionamentos que nós pensamos hoje aqui. Né? Qual é a extensão do ministério de misericórdia? Quem é o meu próximo? O que eu devo fazer? Qual é a minha responsabilidade? A fim de que fique muito claro para nós, como igreja, como cristãos, qual é a nossa missão que Deus nos deu aqui através do exemplo, dessa parábola do samaritano a respeito do ministério de misericórdia. Amém? Algum comentário? Alguma dúvida? Adição? Deu para entender, irmãos? Uma mensagem desafiadora, né? Esse chamado à misericórdia. Estudando os primeiros capítulos, né? E olhando para o texto também, minha vida tem sido duramente confrontada por Deus nesses aspectos, sobre ministério de misericórdia. Minha oração é que Deus use, né, dessa porção da sua palavra para nos guiar também para uma compreensão mais bíblica e clara a respeito desse ministério tão importante na vida da igreja. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento de ensino aqui na escola bíblica a respeito, Pai, do ministério de misericórdia. Agradecemos ao Senhor pela graça de ouvirmos, ó Deus, o teu ensino ali para aquele judeu, aquele doutor da lei, sobre o que era necessário para que ele fosse salvo. E o Senhor deu, Pai, com palavras bem objetivas e um exemplo muito impactante, o caminho. O Senhor simplesmente nos mostrou um exemplo prático qual deve ser nossa postura e disse com palavras bem claras: vão e façam o mesmo. Como se o Senhor estivesse nos orientando isso hoje. Então nós te clamamos que durante esses estudos sobre misericórdia, o Senhor sonde o nosso coração, o Senhor nos ajude a compreendermos com clareza aquilo que o Senhor deseja que seja uma realidade em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos guie, quebrante o nosso coração e impacte, Pai, todas as áreas de nossa vida. A nossa área financeira, a nossa área com relação à responsabilidade social, todos os aspectos, Pai, que nos envolvem como seres humanos aqui nesse mundo caído, mas redimidos pelo sangue de Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Irmãos, um bom domingo, Deus abençoe, domingo que vem a gente continua aí com o Ministério de Misericórdia.